Debates do Povo. Hoje, com Nazareno Albuquerque. Olá, boa tarde. Estamos iniciando os Debates do Povo. Está no ar mais um debate com a sua companhia de segunda a sexta, das 4 às 5 da tarde. Em Fortaleza, pela FM 95.5 na CBN Cariri, pela FM 93.5 ao vivo ainda no YouTube de O Povo e no Facebook de O Povo e da rádio O Povo CBN. Vai ser visto de qualquer jeito. Bom, o início de um novo governo no Ceará abre novas perspectivas para a atividade econômica no estado. Em 2022, o Ceará fechou o mês de novembro em segundo lugar no Nordeste em número de empregos formais, de acordo com empregos formais gerados, né? De acordo com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED. Fortaleza liderou a geração de empregos, seguida de Maracanaú, Juazeiro do Norte e Horizonte. O novo governador, Elmano Freitas, anunciou no começo do mês o economista Fabrício Gomes como o novo secretário da Fazenda. O novo secretário tem a missão de dar continuidade ao trabalho de Fernanda Pacobaíba e, na sua posse, ressaltou que sua gestão terá foco no diálogo e na sustentabilidade fiscal e econômica do Estado. Mas o Estado também pensa a longo prazo e ainda em 2022, o secretário executivo de Regionalização e Modernização da Casa Civil, Célio Fernando, e o professor Barros Neto apresentaram o plano Ceará 2050. A plataforma pretende acelerar o crescimento econômico estadual nas próximas 3 décadas. Ao todo, são 29 objetivos estratégicos de desenvolvimento de longo prazo. Longo demais, viu? 2050 é longo prazo. E a gente vai até analisar isso, porque as novas teorias econômicas apontam que as projeções de crescimento, de desenvolvimento, os planejamentos não devem ultrapassar 1 década. Então, a gente vai fazer essa discussão. Bom, ao todo são 29 objetivos estratégicos de desenvolvimento de longo prazo, estruturados em uma carteira transversal com 20 programas como o Ativos Ambientais, Ceará Seguro e Ciência e Futuro. E você, ouvinte do Debates do Povo, qual deve ser o futuro da economia do Ceará diante dos fatores políticos? Eu acho que esses são fatores também bastante significativos, uma mudança de política, a ascensão do Partido dos Trabalhadores ao governo do Estado, não é? As políticas de desenvolvimento e estratégia de governo dos últimos 20 anos, conduzida por um grupo político, que sai do poder, e agora esse novo grupo, acho que isso aí merece também que a gente converse sobre este tema. Para o programa de hoje, recebemos aqui 3 gigantes. O Barros Neto, que é professor da UFC e coordenador da plataforma Ceará 2050, Júlio Cavalcante, sócio da SB Consultores e que foi secretário executivo na CEPLAG e na SEDET, e Davi Azim, vice-presidente do Corecon Ceará. Corecon é o Conselho Regional de Economia. E você, claro, que participa com a gente pelo WhatsApp 85996090099, pelo Facebook da Rádio Povo CBN de O Povo. Pode mandar mensagens também pelo Instagram, @OPovoCBN. 4h09. O fato do dia. E estamos começando os debates do povo com o fato do dia. Qual seria o fato do dia no seu blog hoje, professor Barros Neto? Boa tarde. Boa tarde, Nazareno. É um prazer estar aqui com você. Prazer meu. Bom, eu acho que o grande... como é que você fala no blog, né? Eu acho que atualizar seu blog, que notícia assim, hoje, mereceria estar no seu blog, a de hoje. A visita de Lula à Argentina, o encontro dos países latino-americanos, ou aqui no país mesmo?
Não, o que eu acho que ainda A está chuva, refletindo. ou a nossa chuva. Os trovões de hoje à tarde, Os trovões de relâmpagos. hoje à tarde também são fatos. Mas eu acho que um ponto muito importante que a gente está impactando bastante é a questão lá dos Yanomamis, que realmente pegou, né, é uma cena muito triste, né? Então, eu acho que isso, ainda, apesar de não ser de hoje, mas é uma coisa ainda que reverbera e eu acho que merece ser registrado aí. E deve reverberar por muitos dias ainda, Com para que certeza. a sociedade desperte para o problema, não é? Uhum. Júlio Cavalcante, qual seria o fato do dia para você hoje? Boa tarde, Nazareno. Boa tarde, amigo. Como está? Todos os ouvintes, telespectadores aqui, né, pela internet. Sim. Bem, realmente, como dizia o Demócrito, fazer um jornal realmente todo dia é um desafio, né, porque não falta novidade, né? Todo dia se constrói aí o mundo inteiro. Eu me lembro que uma vez, num trabalho conjunto que nós fazíamos, e eu perguntava a ele se a gente podia fazer uma coisa assim, mais planejada e tal. Ele diz: Júlio, a gente faz um jornal inteiro todo dia, né? Você olha para um jornal e vê a quantidade de novidades, de notícias que tem, e de todos os lados, né? Tem aí essa questão mais regional, a questão da chuva. Realmente, janeiro não era para a gente estar com esse temporal aí, a beira aqui já do inverno aí, que se anuncia muito forte, né? Essa questão internacional também do Lula, né? Inclusive, enquanto ele está na Argentina, o pessoal lá do Chile está trabalhando com a China, né, para fazer um acordo que pode, inclusive, impactar aí a questão do acordo regional, né, por conta aí, porque a China, gigante como ela realmente pode desbalancear esse acordo regional que nós temos entre os países da América do Sul. Sim. São coisas que realmente acho que são interessantes, a gente está avaliando, e que você coloca até a questão do planejamento, vai ter condições realmente de abordar melhor essa questão do prazo do planejamento, mas é isso, o planejamento ele é feito numa dinâmica de você estabelecer uma referência, mas as coisas mudam muito, né? Como você mesmo observa. Uma velocidade impressionante. A gente não imagina nunca que, ao fazer o planejamento de longo prazo, e as Júlio, coisas aproveitando então que você falou na questão da China entrando, né, no acordo bilateral com o Chile, né? Você acha que é uma estratégia melhor a formação de blocos ou os acordos bilaterais para uma política internacional de negócios? Eu brinco, viu, Nazareno, que eu sou um quase economista, né? Eu cheguei a fazer 3 anos de economia e realmente acompanho, leio e tal, mas não diria que eu sou um especialista nessa área, não. Estou mais voltado à parte da gestão das empresas do que à economia de uma forma global. Mas eu entendo que, na verdade, eu acho que há uma composição de políticas, né? Eu acho que acordos bilaterais eventualmente podem ser interessantes, agora tem que haver aí uma compatibilidade com também as outras políticas que estão sendo traçadas, né? Eu até comento muito, Nazareno, que às vezes o próprio Brasil, e de novo, aqui não estou aqui de forma alguma negando ou criticando o Mercosul, mas quando a gente olha a região Nordeste dentro do Brasil e o potencial de se trabalhar essa região para desenvolver o país, e quando você vê que PIB de estados do Nordeste se comparam a países do Mercosul, a gente fica pensando, né, se uma coisa mais balanceada no sentido de sim trabalhar com os vizinhos aqui, eu acho que é importante, o Brasil domina essa economia, mas também fazer esse desenvolvimento regional olhando a economia das regiões menos desenvolvidas para fortalecer, inclusive, as economias mais desenvolvidas. A gente sabe disso, né? Nós somos compradores do Sudeste e do Sul. Se esse balanceamento não seria mais interessante para o desenvolvimento do país. Ok. Isso vai entrar na nossa pauta, então, durante o programa. Davi Azim, boa tarde. A sua notícia do dia, o seu fato do dia. O microfone está fechado, eu creio. Pode falar. Tá ok, não?
Muito bem, então eu vou colocar o meu blog para funcionar. O fato do dia do meu blog é o fato que foi destacado há pouco pela Maísa Vasconcelos, que é a questão dos carnavais municipais, aonde as prefeituras vão gastar alguns milhares, centenas de milhares de reais para animar a folia na sua cidade, fazer política, né, e ser lembrado como o prefeito que animou o carnaval. Eu faço ponto parágrafo, faço esse registro para lembrar que somente 15% dos prefeitos do estado do Ceará tomaram a iniciativa de pagar o aumento dos professores, o aumento que foi concedido pelo Ministério da Educação para o ensino básico, o novo teto dos professores, e esse novo teto para R$ 4.400, apenas 15% dos municípios do Ceará, alguns deles consideram até um pouco mais, os 28 municípios concederam esse aumento. E os demais, os 85% das prefeituras ainda não se manifestaram. Mas muitas dessas prefeituras, que estão entre os 85 que não concederam ainda o aumento, vão gastar dinheiro com bandas no carnaval. Então esse é o registro, a comparação, porque para ver como a gente tem uma longa jornada ainda na nossa luta e defesa do que se chama democracia. Alô? Já o Azinha ainda está no ar, não? Não? Nós vamos fazer um belo Ok, Azinha? Pronto, pode falar. Pode falar. Ok? Tá ok, pode falar. Bom, boa tarde, desculpe aí. Boa tarde, pode falar. Boa tarde. Você queria falar sobre como destaque, né? Seu destaque do dia. Que você estava falando. Eu gosto de destacar duas coisas, sabe? Eu destaco como economista que sou, eu queria destacar aqui a questão da reforma, da fala do ministro Haddad, né? Sobre a questão da reforma tributária, e está pensando na reforma tributária nula, né? Sem muito efeito. E a outra fala, realmente, a participação do nosso presidente lá na Argentina, as falas do Lula realmente repercutiram muito no campo econômico. Muito bem. Não pode deixar de esquecer que são duas coisas muito importantes de entender, né? Clarificar para nós como é que seria toda essa sistemática, né? Tanto da política externa, essa questão dessa formação, essa parceria com a Argentina, tem que ser uma coisa mais clara, e também com relação à reforma tributária aqui dentro, que a gente está precisando realmente entender um pouco mais como é que seria essa execução dessa nova reforma para empresas, famílias, enfim, consumidores em geral, né? Perfeito, perfeito. Mas a nossa pauta maior, que foi aqui destacada pelo programa, é a questão do desenvolvimento econômico do Estado, novo governo, novo tempo, novas perspectivas. Houve um governo de transição que fez alguns estudos. Eu vou dar 5 minutos para cada debatedor se manifestar sobre como cada um enxerga as perspectivas econômicas para o estado do Ceará, para a gente sair desses 2% que não desentala, né? Quer dizer, há quantos anos a gente vem aí nos 2% de crescimento, e este ano de 2022 merece uma abordagem especial, o fato de que nós vamos crescer menos do que o Brasil. A nossa economia vai crescer 2%, enquanto a economia brasileira deve crescer o PIB 3% em 2022. Então, esse não é um bom sinal. E para a gente sair dessa cadência uma roda viva, uma causação circular, como chamaria Myrdal, né, essa causação circular de pobreza, essa roda viva da miséria que o Nordeste vive, né? Como é que a gente pode, né, romper essa causação circular e avançar mesmo, fazer com que o Ceará possa dar o salto na sua economia? Eu vou começar pelo Júlio, porque o Júlio está com
a cabeça fresquinha ainda. Ele passou 4 anos aí, ou 8, com o governo Camilo Santana, né? E agora que está de férias, deve, então, ter pensado um pouco sobre os próximos anos na nossa economia. E o que a gente faz para sair dessa roda viva da pobreza? De férias, Nazareno, só do governo, viu? Porque já voltei às iniciativas normais. Mas, Nazareno, na verdade, isso é interessante, porque você puxa um assunto que está dentro do diagnóstico do 2050, né? Quando você, inclusive, já puxando aquela questão que você coloca num plano de longo prazo, o 2050 ele foi feito um diagnóstico de 30 anos para trás para poder tentar lançar desafios para 30 anos para frente, né? E quando a gente fala isso, aí não quer dizer que o plano vai começar a ser executado de forma alguma em 2050, e muito menos que a gente já não exista várias ações que já estão em evolução a partir desse planejamento, né? Então, nesse plano, nesse diagnóstico, que se considera exatamente um dos assuntos que levanta aí desafios, é essa questão do percentual, que você bem sabe, da riqueza do Ceará em relação ao Brasil, confrontada com a participação da população, que é o dobro. Nós temos 4% da população do Brasil e 2% do produto interno. E aí se analisa nesse diagnóstico que o Estado ele conseguiu avançar em algumas políticas importantes, como é o caso do equilíbrio fiscal durante esses 30 anos, a questão da política hídrica, a educação, que todo mundo sabe que é uma referência, né, no Brasil, enfim, você ter aí alguns deveres de casa bem feitos, mas que não quer dizer que o que se fez até agora em termos de desenvolvimento econômico não tenha sido uma política que era necessária. O Estado ele sabe que tem todo esse problema do semiárido, da agricultura. Nós nunca tivemos economia agrícola, não passamos pelo Pernambuco, Bahia, enfim, passaram de riqueza e fomos direto aqui para um comércio e depois para a indústria. E a indústria foi possível nesse momento, foi essa indústria que emprega muita gente, mas que a gente sabe também que tem uma participação salarial média mais baixa, né? E isso, lógico, que gera um impacto na economia, né? A economia ela não consegue ser tão dinâmica, e nesse sentido são traçadas várias estratégias para que a gente, nos próximos 30 anos, consiga reverter esse processo. E uma das questões que aconteceu interessantes é que, a partir do 2050, nós estávamos ainda na CEPLAG, né, quando eu cheguei há 6 anos atrás, a gente, conversando com o secretário de Desenvolvimento Econômico à época, o César, acordamos em fazer um plano de desenvolvimento econômico com apoio da consultoria internacional com recursos do Banco Mundial, que é exatamente o Ceará Veloz. E uma das coisas que foi interessante desse plano, e que eu acho que já está dando resultado, é que, primeiro, se propôs uma reestruturação da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, exatamente para fortalecer essa atividade tão importante no mundo inteiro, porque todo mundo precisa gerar oportunidade. Esse eu acho que é um desafio comum a qualquer região rica ou pobre no mundo inteiro. Sem oportunidade, você tem problema de segurança, você tem problema de saúde, você tem problema econômico, você tem problema de tudo, né? Então, esse é um ponto. O outro ponto foi a prioridade de alguns setores que o Estado já tem demonstrado que tem conseguido ser protagonista, energias renováveis, a questão da logística pela nossa localização. Não foi à toa que Roterdã veio aqui se associar ao governo do Ceará, não é à toa que a Fraport veio concorrer para a concessão do aeroporto só aqui em Porto Alegre, por causa da localização diferenciada. Então, enfim, foram lá elencados 8 setores econômicos que o Estado tem uma chance maior de dar essa virada. E não só por conta de vocações. O estudo que foi feito a nível de benchmark, ele demonstrou que aonde esses setores foram priorizados, por exemplo, na Dinamarca, as energias renováveis, em Singapura, a logística, houve uma melhoria dos indicadores que a gente quer melhorar. Aumento da riqueza, o aumento a melhoria da participação da população na distribuição da riqueza, das regiões. Tudo isso foi analisado nesse plano, foi feito pela consultoria internacional, e que a gente, né, durante esse governo, segundo do Camilo, com a liderança do Maia, nós
começamos a executar esse plano de desenvolvimento econômico, que a gente sabe que deu alguns resultados interessantes, mas lógico que isso aqui é um transatlântico, não dá para dar um cavalo de pau e de repente as coisas no outro dia começarem a dar resultado. Mas sabemos também que você começa inclusive com a questão de geração de emprego aqui, que você comenta que o Estado foi um dos melhores. Nós temos alguns deveres de casa que são base para essa estratégia que foi construída, a educação, a questão da conectividade digital, são coisas que nos dão a possibilidade de mudar essa realidade. Agora, temos que insistir, temos que realmente focar, e é para isso que foi feito o planejamento, né? Priorizar programas, projetos, não que foram criados no 2050, porque na hora que você faz um planejamento, você não parte do zero, você parte de toda uma história anterior, desde o Fortaleza 2040, que já vinha sendo tratado, as rotas estratégicas da Federação da Indústria, os 7 Cearás que foram construídos anteriormente e ações que vinham sendo tocadas. Para que serve o planejamento? É para poder fazer um alinhamento, e aí, quando eu digo alinhamento, não é só do governo, é de todas as partes interessadas com o desenvolvimento, é o setor privado, é a academia, é a sociedade organizada, é o governo também, para que a gente consiga eleger quais são as ações prioritárias, e um dos principais desafios, não vou alongar muito, Nazareno, é exatamente essa mudança desse percentual da participação no PIB do Brasil, né? E finalizando, só um exemplo rápido, na pandemia, nós tivemos 5 setores que cresceram em emprego e também em faturamento e receita, apesar da pandemia, e depois, 5 dos 8 setores priorizados: logística, tecnologia da informação e comunicação, a economia da saúde, o agro com o alimento, né? E as energias renováveis. Então, assim, eu acho que estamos indo no caminho correto, mas temos que ter um tempo para poder que essa coisa dê os resultados que a gente espera. Vamos passando ainda. Então, eu convidaria o Azim para dar uma passada na sua visão de que, diante dessas mudanças e das novas estratégias que estão sendo pensadas pelo governo humano, não é? De como a gente pode dar um salto de qualidade no nosso desenvolvimento. Muito bem. Para te falar sobre desenvolvimento do Estado do Ceará, eu acho que essa visão de planejamento de longo prazo, eu acho que passa necessariamente pela ideia única que é a educação, tá certo? Qualificação da nossa mão de obra. Por quê? Porque, atualmente, muitas políticas, às vezes, de atração de empresas, tá certo? Acontece a partir do momento que eu dou algum tipo de desoneração para elas, né? Incentivos fiscais para essas empresas poderem estar aqui no Estado do Ceará. Então, a partir do momento que a gente consegue implementar uma mão de obra qualificada, voltada para a tecnologia, voltada para a era digital, você consegue, de certa forma, substituir essa vantagem fiscal por uma mão de obra mais qualificada, mais atrativa. Então, para nós termos no futuro um crescimento sustentável do Estado do Ceará, realmente, tá certo? Eu até fiquei assim, olhando com essa visão de futuro tão longa, né? Tão longa de prazo, realmente é difícil a gente prever certas coisas, que são muitas variáveis, mas para a gente ter algum crescimento sustentável no Estado do Ceará, é necessário a gente ter realmente essa mão de obra, porque há atratividade de empresas, e o que gera crescimento econômico, quer dizer, que gera renda para as pessoas, né? Renda é realmente o crescimento econômico. E o Estado do Ceará hoje, a gente tem que lembrar, nós temos uma renda per capita das mais baixas até no Nordeste, tá? A gente precisa lembrar isso, nossa renda per capita deve estar um pouco reduzida realmente. Para aumentarmos isso, passa necessariamente pela questão da capacitação da mão de obra, para servir de atratividade para as empresas. E aí, sim, entrar no ciclo virtuoso de crescimento econômico e aumento de renda, tá? Eu acho que a gente passa mais ou menos por aí. Outra situação que eu penso também com relação a essa pauta de crescimento do Estado do Ceará de longo prazo, sem dúvida nenhuma, a gente, com isso também, em consequência, nós ampliarmos, diversificarmos a nossa pauta exportadora, tá certo? O mundo tem mudado, o mundo tem exigido outras demandas, e a gente precisa melhorar a nossa pauta exportadora para poder também trazer divisas para o Estado. Isso também passa necessariamente pela condição da educação continuada. Nós precisamos também focar nessa educação tecnológica e continuada, porque nós temos uma educação no Brasil, eu estou falando de forma geral, não estou dizendo só no Estado do Ceará, mas de forma geral no Brasil, nós temos um baixíssimo número de horas de educação continuada.
Isso também é necessário que o Ceará amplie cada vez mais. Concordo com o colega quando ele disse que o Estado do Ceará realmente começou um caminho muito próspero. Eu acho que o Estado do Ceará tem caminhado de forma nesse sentido, mas nós temos que desenvolver cada vez mais. Outro aspecto é da vocação. Será que a gente está realmente prestando atenção nessa vocação do Estado? Nós temos um turismo, certo? Um turismo muito bom, e é um setor importante para o Estado do Ceará. O setor de serviços do Estado do Ceará é o setor que mais realmente traz divisas para o Estado. Então, o turismo, por exemplo, é de suma importância que a gente repense o turismo de forma a fortalecer esse turismo no interior do Estado. Você falou aí sobre um dado, acho que Maracanaú e Fortaleza, não foi? Não sei qual foi exatamente o dado, não me lembro agora. Mas você falou de um dado aí sobre Maracanaú e Fortaleza. Realmente, a concentração do PIB do Estado está na sua zona, sua metrópole, né? Está ali na sua zona ali, metropolitana. Nós temos que conseguir transbordar esse PIB, esse aumento de PIB para todas as regiões do Estado, né? Isso é de forma que está a mais harmônica possível. Para isso, é necessário, por exemplo, que a gente trabalhe o turismo no interior, que a gente trabalhe a industrialização no interior do Estado, só para dar uma ideia para vocês, para a gente poder ver o caminhamento do Estado do Ceará nesse sentido. Eu acho que também nós temos boas questões para trabalharmos na parte agrícola, apesar de não ser uma grande vocação do Estado do Ceará, mas veja, o Estado do Ceará agora, recentemente, plantou trigo, né? Uma produtividade maravilhosa. Isso aí é uma ótima notícia, né? Então, lógico, o trigo irrigado. Então, trabalhar essa questão da agricultura é muito importante. Você falou agora do ativo ambiental. Então, nós temos muita coisa para fazer no Estado do Ceará ainda, mas eu destacaria, por enquanto, no início desse debate, essa minha fala até aí, tá certo? Mas, claro, nós podemos falar também de questões tributárias, mas nós vamos falar no andamento do debate, tá bom? Barros Neto, você vai falar também aí, em 5 minutos qual seria a sua estratégia para o desenvolvimento econômico do Estado, né? Nós vamos fazer pela rádio um breve intervalo comercial, são 4h32, mas nós continuamos em todas as ferramentas de rede do Grupo de Comunicação O Povo, nas redes sociais, né, com os debates do povo. Então, Barros Neto, eu queria até dar como briefing para você um comentário que fez para mim o novo secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado, professor Salmito Filho. Salmito dizendo que uma das grandes preocupações, talvez seja a maior e a principal preocupação da sua estratégia de governança da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, é passar a olhar não só para o mar, mas olhar para o sertão, olhar para a interiorização do desenvolvimento, né? O desenvolvimento possível de tecnologias para uma agricultura mais moderna no estado do Ceará, de enriquecimento do nosso agronegócio. A fruticultura tem muito futuro, não é? Enfim, essa é uma visão dele, de que o interior do estado deve ser focado também para uma política de desenvolvimento. Bom, Nazareno, eu acho que essa fala aí do Salmito, né, ela vai ao encontro do que a gente já vem discutindo no Ceará 2050, certo? A ideia, né, eu acho que a gente tem que ver planejamento como processo e não como produto, tá? Então, quando você fala em desenvolvimento, né, você tem que falar como processo e não como um produto, tá? Então, assim, por que o planejamento, o que é que tem a ver com desenvolvimento, né? No momento que eu estou aqui discutindo, estou pensando e lançando ideias para daqui a 20, 30 anos, né, lançando metas para o Estado, eu estou pensando nisso aí, eu estou criando a cultura e trazendo essa visão para dentro do Estado, né? E a gente tem que ter essa visão, porque hoje o Ceará, por exemplo, ele é referência em educação, certo? E isso não caiu do céu, né? Isso aí tem 20 anos para trás de investimento e continuidade, né? Hoje o Ceará tem uma estabilidade fiscal, né, justamente por isso, né? Então, assim, e aí é aquele negócio, se eu quero, né, o Peter Drucker fala muito isso, né, eu não sei exatamente, né, não adianta, o futuro não é eu que construo, né, ou seja, eu tenho que trazer as ideias daqui para levar para frente, certo? E, obviamente, o que é que vai acontecer? Isso vai
fazendo, esse caminho vai andando e vai sendo corrigido, né? Porque vão acontecendo coisas positivas, coisas negativas, né? Então, por exemplo, um exemplo clássico disso aí é a questão do hidrogênio verde, que você até mencionou no início aí, né? Quer dizer, em 2000 um pouco antes da pandemia não se falava em hidrogênio verde, né? Foi uma coisa que deu um clique, que pegou e pronto, tá aí o Ceará hoje, já aqui lançou agora, essa semana aí a usina, certo? Então, assim, agora, se o Ceará não tivesse preparado, né, se o Ceará não tivesse pensado, por exemplo, no porto, pensado nos piers, né, pensado na questão da energia renovável, nós perderíamos esse cavalo, certo? Então, assim, esse porto, ele começou em 90, ali nos anos 90, nós estamos agora 20 anos, quase 30 anos depois, que ele agora que está, né, maduro, né, e dando retorno interessante. Estamos voltando pela Rádio Povo CBN com os debates do povo e também nas redes sociais. Pode prosseguir, professor. Então isso é que é importante, que a gente precisa ter essa ideia de que desenvolvimento não cai do céu. É um planejamento, são ações, né, são ideias continuadas, certo? Programas de longo prazo, né, bases para dar isso aí. Então, por exemplo, o que a gente fala, tá todo mundo falando aí, e que chega aí, até o próprio Azim falou, né, que a renda é baixa e tudo mais, mas nós temos um problema no Brasil, que ele é pouco discutido, no Brasil como um todo, que é a questão da produtividade, certo? A nossa produtividade é baixa, ela está há 30 anos a mesma, certo? Então, assim, nós não vamos conseguir um desenvolvimento de longo prazo e contínuo se não investirmos em produtividade. Nós não vamos aumentar a renda das pessoas, nós não vamos distribuir melhor se não aumentarmos a produtividade, certo? Então, até os próprios investimentos que estão ligados a isso aí. Então, eu acho que esse é um outro ponto que a gente tem, né? E aí, quando a gente vem aqui para o Ceará 2050, né, que nós temos lá os programas, nós temos um programa lá de infância transformadora, certo? O que é que tem a ver com isso? Claro, essa criança é a que vai, daqui a 20 anos, sustentar o nosso Estado. Então, se eu não tirar a criança lá desde o início, né, de um processo de círculo vicioso, né, o Nazareno falou no início, nós não vamos resolver esse problema, tá? Então, também tem esse ponto. E temos coisas, por exemplo, lá, ciência e futuro. O Ceará hoje tem se desenvolvido e tem se destacado aí nessa questão de inovação, certo? Empresas, pessoas, né? A relação hoje que nós temos, universidade, empresa e governo, é muito boa, né? Haja vista, por exemplo, aí vamos dar um exemplo, o Elmo, lá, né? Que foi um projeto lá desenvolvido pelas universidades, com o apoio da FIEC e da FUNCAP. Diz um amigo meu o seguinte: Nazareno, é o Elmo, e conte outra. Realmente, a gente fica buscando avanços tecnológicos, experiências tecnológicas. Mas hoje você tem vários, aí o Júlio pode até me ajudar. Que o Júlio posso contar depois. Nós temos hoje os clusters, né? O Júlio aí puxou isso aí, tem muita ideia nova e tem muitos projetos aí que muitas vezes não se chega na mídia, né? Agora, também tem todo um processo, por isso que tem ciência e futuro, né? Como é que eu penso a ciência para que ela traga recurso, né, no futuro para o Estado? Então, esse é um ponto. Nós temos aqui hoje no Estado uma capacidade muito grande de inovação em saúde, né? Então, assim, de geração de riqueza a partir do saúde. Nós estamos lá hoje, lá oh meu Deus, da Fiocruz, ali no Eusébio, né? No Eusébio, temos aqui o Porongabuçu, temos lá na Guaiúba o centro da parte de fármacos, química, né? Então, assim, temos hoje de energia, está aí até essa questão de energia e negócios, né? Até o Júlio hoje falou lá do Renda do Sol, que é um dos programas, né, saiu no jornal, e também essa questão de que o Ceará tem a capacidade hoje de geração, né, muito grande de energia e de avançar nisso aí, certo? Temos também a questão da riqueza do mar. O Ceará hoje nós temos o mapa aí, né, dessa questão do mar,
né? E temos uma capacidade de aí eu vou entrar para o interior, né? Que foi lá o que o Salmito falou. E nós temos hoje, dentro dos nossos projetos, municípios fortes, que é justamente para trabalhar a melhoria dos municípios, né? Para diminuir a cabeça do Estado, que é a capital, e aumentar mais o corpo. E não é só a agricultura, existe a agricultura, né? Tem mais, que a gente chama lá, mais valor no campo, mas nós temos lá, por exemplo, festivais de cultura e rotas turísticas, certo? Então, assim, nós temos hoje espaços para valorizar a questão do turismo no interior, né? Então, por exemplo, e vou dar um exemplo aqui, que é bem sucedido, é a festa agropecuária lá do Crato. Isso aí hoje é um evento e que gera, né, muita coisa. Então, assim, e nós temos outros festivais que podem ser valorizados, né? Então, assim, temos como pensar isso aí, tem várias ações já pensadas, né, dentro do projeto, que faz esse tipo de questionamento e de ações que podem ajudar, né, a pensar essa interiorização, né? Então, assim, né? Então, concluir. Eu vou encerrando aqui. Então, assim, eu acho que o desenvolvimento, ele passa por uma visão de longo prazo, né? Onde é que a gente quer chegar? E como é que a gente vai trabalhar, né, economicamente, politicamente, para chegar naquele futuro que a gente almeja. Tá. Eu vou entrar no feijão com arroz. Literalmente, feijão com arroz. O governo do estado, essa semana, lançou um programa que ele existe desde que eu sou jornalista, e olha que faz tempo, que se chama Hora de Plantar. Então, quando chega janeiro e começa a cair a chuvinha, a hora de plantar. Que o governo lança, pega a semente, distribui com os agricultores no interior para plantar o feijãozinho, o arroz, o feijão, perdão. Não, o feijão e o milho, né? O feijão e o milho. O Estado, então, faz essa distribuição de semente. Olha, Goiás, Paraná, Santa Catarina, toda aquela região, Mato Grosso, já tem 4 safras por ano. 4 safras por ano. Não é uma safra de a hora de plantar e depois pegar esse feijão e esse arroz, esse milho, colocar dentro de uma lata para passar o verão. Que ainda é essa a nossa cultura de desenvolvimento agrário, de desenvolvimento a partir da agricultura familiar, como se a agricultura familiar estivesse condenada a ser eternamente pobre, a ser eternamente de subsistência, né? E não uma agricultura que, com base na tecnologia, ela possa avançar e entrar no nicho da riqueza. Em todas essas reuniões, encontros importantes de planejamento do Estado, eu registro sempre uma ausência de uma instituição que está aqui há muito tempo e que não dá sinais assim de ser partícipe desse processo, que é a Embrapa. A Embrapa, né, que tem uma unidade em Sobral, importante, tem uma unidade aqui em Fortaleza, né, ela desenvolveu o algodão da Paraíba, lá tem uma produção seletiva de algodão maravilhosa, não é? A Embrapa, que faz experimentos com ovinos e caprinos lá em Sobral. Hoje, a maior concentração de ovinos e caprinos na região é na Bahia, ali próximo a Petrolina, Juazeiro, aquela região ali, e nós fomos ficando para trás. Ou seja, por que o conhecimento não busca trazer a Embrapa para essa parceria? Por que a gente não transforma, assim, essa cultura que nós temos de repetir as mesmas políticas, as mesmas coisas, como se a gente estivesse resolvendo, não as soluções para o desenvolvimento da economia do Estado? Eu acho que, e eu fiquei também impressionado, Barros Neto, Júlio e Davi, eu fiquei impressionado com o PIB do Estado de Goiás. 9 bilhões de exportações. 9 bi de exportações. O estado de Goiás, mais ou menos do nosso tamanho.
O estado de Goiás tem uma exportação de 9 bilhões contra 3 bilhões do estado do Ceará, né? Então, e olha que há 10, 15 anos atrás, a Goiás não tinha, nós exportávamos mais do que Goiás. Então, não está precisando de que a gente pense com muita densidade, com robustez, algumas soluções econômicas para o Estado, a partir de inovação, a partir de tecnologia, a partir de uma sacudidela. Outra coisa também, a partir de uma economia comparada. Nós não usamos economia comparada. Os advogados são mais espertos nisso, de usar o direito comparado. Mas a economia comparada a gente não costuma usar, né? Da agricultura familiar que se pratica no Paraná, em Santa Catarina. Por que a gente não traz esses agricultores, essas Embrapas de lá, para conviver com os nossos da agricultura familiar e introduzir novas tecnologias, novas técnicas, novas expertises, não é? O Rio Grande do Sul agora está sem medo de seca, porque como passou a ter seca, né, desenvolveram feijão que não necessita de muita água, não precisa de muita chuva. Então, essas questões, para mim, são fundamentais para que a economia do Ceará se transforme. Eu vou pegar logo o meu amigo Júlio Cavalcante, para que a gente possa encerrar daqui a pouco os debates do povo. São 4 minutos para cada um debatedor de alto nível, no caso aqui, o Barros Neto, Davi Azim, Júlio Cavalcante. Antes, Júlio, nós vamos abrir um breve intervalo pela Rádio Povo CBN. São 4 horas e 46 minutos, mas nós continuamos com toda a nossa planta de redes sociais. Pode seguir, Júlio. Obrigado aí, Nazareno, até pela oportunidade. Eu considero, a coisa que você colocou é importantíssima. Primeiro, o grande desafio da gestão, e isso não é em governo, em Estado, é também nas empresas, é que você tem que, ao mesmo tempo, construir o salto, o futuro, e também tratar do dia a dia. O desafio é exatamente você balancear até que ponto eu faço o pensamento para o futuro e gasto energia para sair dessa situação que você já colocou muito bem, se encontra, mas ao mesmo tempo temos que tratar daquela coisa que está ali, que está, digamos assim, tem que ser tratada, porque são casos até talvez de sobrevivência das pessoas. E aí, nesse sentido, eu tive realmente a oportunidade de conhecer a Embrapa ainda na CEPLAG, quando eu cheguei. O Maia já tinha essa visão, né? O Maia tem, você sabe, muito tempo aí de governo, e nós fomos lá conhecer a Embrapa ali no campus da UFC, e ali eu vi realmente uma coisa muito diferente. Já sabia, inclusive, do grande sucesso que eles tinham, inclusive em gestão. É uma das empresas públicas que tem o maior nível de gestão, com metodologias, inclusive de planejamento e acompanhamento com indicadores que são referência. E aquilo ali nos ajudou, inclusive, no 2050, porque conhecer aquilo ali, fazer essas discussões que foram bem localizadas no 2050, e não é à toa que o agro é um dos setores que foi colocado como prioridade, nessa linha de mudar a realidade da geração de riqueza, e realmente isso começou a acontecer na secretaria que nós fomos lá na SEDET, com a Secretaria Executiva do Agronegócio, aonde foi definida e começou a ser estruturada, o Azim até chamou a atenção para a questão do trigo, uma política direcionada de tentar trabalhar com culturas de maior valor agregado. Hoje se planta Blue Tree, aqui na Blueberry, no Ceará, né? Uma coisa, se planta pitaia, se planta morango, se planta várias culturas de alto valor agregado e que também usem menos água. Você acabou de comentar a história do feijão lá no Rio Grande do Sul, mas essa política já está em andamento em Nazareno. Tem um grande projeto que está aqui dentro de 2050 também, que era, né, já proposto pelo governo, que é o cultivo protegido, que é exatamente você utilizar a tecnologia que é muito usada. A Espanha consegue produzir frutas e hortaliças bem lembrado, em locais piores do que o do Ceará,
E nós estamos em andamento. Em cima de pedra lá. Exatamente. Isso tudo a partir de um plano de longo prazo. Eu quero dizer que essas coisas elas vão acontecendo, e eu não estou dizendo que foi no 2050 que isso foi proposto. Eu estou dizendo que a partir das prioridades colocadas pelo 2050, é aí que é a importância, quando o Carlos Neto diz que se lança metas de longo prazo, é para exatamente construir um instantinho, Júlio, estamos voltando então com a Rádio Povo CBN e os debates do povo. São 4h50. Pode seguir, Júlio. Então, quando você coloca metas desafiadoras de longo prazo, por exemplo, transformar a participação do PIB do Brasil em pelo menos 4% nos próximos 30 anos, você começa a construir ações, inclusive ações que já têm andamento, para poder verificar quais delas são prioritárias, para poder contribuir com essas metas. E aí, Nazareno, o grande desafio é que você tem que exercitar. E é isso que a gente está, eu acho que no momento correto, que agora foi institucionalizado em 2050, de começar a acompanhar a execução do plano. Porque aí é que tem o grande aprendizado. Quando você verifica se aquelas ações que estão propostas, elas estão realmente contribuindo para a curva desses resultados, desses indicadores que foram projetados, chegarem em 2050 na condição que nós desejamos e precisamos, né? E aí, nessa linha, apareceram projetos aí tentando responder a questão da tecnologia também nessa linha. Um projeto que foi aqui iniciado com a CEDET e a CECITES, no começo do último governo Camilo, onde foi proposto o programa Cluster Econômico de Inovação, com base nos clusters priorizados, que começaram em 2050, vieram para o Plano de Desenvolvimento Econômico e foram para o Programa de Inovação, aonde a gente foi interiorizar, porque dentro de 2050 tem uma grande meta de melhorar a distribuição da riqueza, com base no diagnóstico que mais de 50% da riqueza do Estado está na Grande Fortaleza. E qual foi o resultado disso? Só para resumo aqui, para a gente já ter uma ideia. Foram as 14 regiões do Estado atendidas, com 121 startups espalhadas por todo o Estado, exatamente nessas áreas que foram tratadas aqui. Quais foram as campeãs, os setores campeões? Foi o turismo, foi o agro e foi a economia da saúde, com mais de 94 pesquisadores trabalhando de várias instituições, inclusive da Embrapa, da Fiocruz, das universidades federais que estão dentro do Estado, das universidades estaduais, das privadas, espalhadas por todas as regiões, construindo soluções junto com as startups para problemas reais das empresas da região. Ninguém inventou uma história, não, eu vou fazer um negócio que é legal, não. Foi levantado dentro de cada uma das 14 regiões, em setores priorizados, entre os 8, quais seriam os problemas das empresas desses setores que mais estavam impactando a competitividade e a melhoria do desenvolvimento econômico da região. Sertão Central, inclusive, tivemos ali com o deputado Salmito, na época lá, foi eleito o agro, foi eleito a economia da saúde. A gente sabe que tem lá uma universidade privada com uma formação fantástica. Explica para o ouvinte essa questão da economia da saúde. É construir hospital? É o quê? É fazer criar faculdade de medicina? O que é isso? Como esse trabalho do desenvolvimento, quer dizer, esse trabalho da inovação estava sendo feito no desenvolvimento econômico, nós já tínhamos um programa muito importante do Estado, que é o cientista-chefe, que foi desenvolvido para poder tratar dos problemas do governo, com apoio da universidade. A gente adaptou esse programa para o setor privado, aonde a gente foi tratar do setor privado. Quando a gente fala economia da saúde, é porque a gente foi ver qual é o problema do hospital que ele tem, qual é o problema da clínica, da pequena clínica, do consultório, para poder desenvolver uma inovação para resolver esse problema. Então, com isso fortalece a economia da saúde, que inclusive nesse estudo que nós fizemos lá com o apoio da economia internacional, é identificado como o setor que gera mais riqueza no mundo, mais do que o armamentista. Certo. Então, esse é um setor priorizado do Estado e que tem se desenvolvido. Você tem ideia, nós temos priorizada a economia da saúde em Sobral, a economia da saúde está priorizada no Cariri, está no Sertão Central, está aqui no Eusébio, e gerou uma série de demandas de empresas desses setores com inovações que foram construídas por essas 121 startups. Então, esse é um exemplo de um programa que está dentro do 2050,
que nasceu exatamente dessa demanda, de a gente fazer um desenvolvimento regional mais baseado nos pontos fortes que nós temos, educação, interiorização, inclusive, dessa educação, e a conectividade, que permite que os meninos que estão lá em Quixadá consigam estar na Universidade Federal do Ceará com um dos melhores campos de ciência da computação, com 5 cursos de computação, tendo exportado a empresa para os Estados Unidos já, certo, com base nisso. Então, na verdade, é como eu disse, só para finalizar, Nazareno, as coisas já estão sendo feitas, agora tem que ser realmente perseguidas e continuadas e fortalecidas, não tem dúvida. Mas o agro está acontecendo nessa linha, você sabe disso, a inovação também começou a se interiorizar, ninguém acreditava que 121 startups iam ser viabilizadas em 4 anos, achava-se que não tinha massa crítica, nem de pesquisador, nem de startup no interior, e aconteceu. Então, aí, produtos entregues. Foram entregues 121 protótipos nesse período. 46 em abril e o restante 75 agora em dezembro. Só fortalecer e continuar. Mas estamos, eu acho que, num caminho. Barros Neto, qual a sua... nós estamos aqui no final, você está com 3 minutos aí para dar as suas soluções, apontar para o nosso ouvinte, clarear a mente dele para entender, né, que rumos o Ceará pode tomar, né, aproveitando até o cenário político, né, do lema do Elmano, né, 3 vezes mais forte. Então, nós estamos aí com o presidente, o governo, o senador. Eu acho que temos, do ponto de vista de política, com muita força para poder dar algum tipo de salto de curto prazo e médio prazo na economia. Você está sem som. Desculpa, esse negócio já abre e fecha o microfone. Pois não. Bom, o Ceará hoje, para mim, ele está com as bases prontas para crescer, certo? Até eu costumo dizer, hoje com essa questão aí do hidrogênio verde, que o Ceará pulou na frente no Brasil, se ele tiver juízo, certo? Esta é um grande espaço para geração de riqueza para o Estado, certo? Então, hoje, isso aí ele tem. Hoje ele tem a questão da energia, né, como um todo, tem a questão do cinturão digital, né, tem a questão do porto, aeroporto. Então, assim, hoje nós temos as bases para isso. Então, assim, nós temos que trabalhar essa questão do desenvolvimento, do planejamento, tá? Então, assim, é muito importante que, por exemplo, o CEPLAG esteja envolvido, né, FIEC esteja envolvido, as universidades envolvidas nisso aí, certo? Então, o Ceará 2050, ele ajuda muito isso, porque ele dá algumas ideias que podem ser absorvidas por todos, certo? E uma coisa muito importante, nós precisamos cada vez mais discutir no nosso estado a questão do desenvolvimento e a questão do planejamento. Tá? Então, por exemplo, nós não temos hoje uma discussão muito forte sobre desenvolvimento. Tem várias correntes, né? Temos várias áreas, né? Você falou aí de Goiás, que é forte no agronegócio, mas será que é só o agronegócio para nós? O que é que poderia ser? Então, assim, aqui a gente tem várias ideias que precisam ser cada vez mais debatidas, né? E discutidas para que a gente chegue lá. Certo? Eu queria só lembrar, Barros Neto, que quando você fala de hidrogênio verde, que realmente é uma política importantíssima, né? Quando se fala de hidrogênio verde, se fala também da falta de oxigênio para as camadas mais pobres respirarem, porque o hidrogênio verde, essa política, ela não oferece emprego. Você opera com uma imensa unidade de hidrogênio verde com 10 pessoas. Sim. Não é uma economia que ela seja favorável ao emprego, a uma política de emprego. Sim, mas aí você vai. Existem outros impactos que podem ser gerados disso aí. Né? Você estava falando aí há pouco tempo da exportação de Goiás. Sim. Certo? Isso aí você cresceria fortemente a capacidade a geração de divisas para o Estado. E essas divisas podem ser usadas para outras políticas dentro do processo.
Certo. Ou seja, talvez eu não gere aquele emprego, mas eu gere, né, capacidade de recursos para investir, por exemplo, mesmo que você falou, em agricultura familiar, de forma sustentável e organizada. Então, assim, uma coisa não puxa a outra, uma coisa pode ajudar a outra, né? Eu vejo assim. Né? São 4h59, Barros Neto. Vamos dar ainda por favor. A chance de um minuto para o Davi Azim fazer as suas apreciações finais nos debates do povo aqui. Meus amigos, diante desse debate, Azim. Hoje. Eu gostei muito aí das falas dos colegas e achei interessante, porque realmente para a gente conquistar, né, como você está falando aí, o desenvolvimento que nós precisamos, tem que aumentar a produtividade. E produtividade passa necessariamente por tecnologia e educação, tanto nas formas de como vamos trabalhar, como aquela pessoa que utiliza as ferramentas. Então, temos que aumentar a produtividade. Isso aí é realmente algo que tem que se perseguir. E planejamento, né, realmente quase um palavrão no Brasil, né? É quase um palavrão. Tem aquela questão da descontinuidade, da governança e tal, que a gente já sabe e tal, mas o importante sempre, realmente, na execução, fazer as correções. Então, quando a gente falou agora da agricultura familiar, eu achei interessante. A gente fala sobre tecnologia, mas a agricultura familiar ela tem alguns gargalos que são, acho que a gente pode ultrapassá-los também com o tempo. Qual é o gargalo? Qual seria a dificuldade? Primeiro, nós precisamos sair daquele momento que o agricultor familiar tem de apenas ter um comprador. Muitas vezes o cara que é agricultor familiar, o cara que produz suíno, por exemplo, muitas vezes tem o problema de ter apenas um comprador. Tá certo? E isso é muito difícil, porque ele fica amarrado àquele comprador e ele tem que se sujeitar, muitas vezes, à questão dos comerciais do comprador. Davi, Davi Azim, Júlio Cavalcante, Barros Neto, professores e consultores e grandes profissionais da área de economia e que conversaram conosco aqui nos debates do povo. Obrigado pela participação, por esse clareamento, por essa luz no fim do túnel que vocês apontaram para a economia do Ceará e para esses 4 anos aí do governo de Eumano Freitas. Obrigado a você pela audiência. Os debates do povo fica por aqui. A audiência com o áudio de Adalto Rosa e Carlos Maxwell, produção Alan Dantas e Gabriela Erotilde, direção de jornalismo Jocélio Leal. Debates do Povo, hoje com Nazareno Albuquerque. Em seguida você fica com o Repórter CBN na sequência. Veio o Ponto Final CBN. Obrigado pela audiência e obrigado aos participantes, aos debatedores. Eu que agradeço, um abraço.